Bem-vindos ao Corredor dos Esquecidos. Hoje vou levar vocês por uma jornada sombria através dos corredores silenciosos de um shopping que guarda mais do que meras lembranças de seu passado glorioso. Este não é um lugar comum, é um santuário de segredos antigos e sussurros que ecoam mais alto à medida que a noite cai. Eu sou o guarda noturno deste labirinto de sombras, e o que vivenciei nas profundezas da caixa de brinquedos do Tomás vai além do que qualquer filme de terror poderia oferecer. Prendam a respiração e preparem-se, pois a história que estou prestes a contar é tão real quanto a escuridão que nos envolve. E lembrem-se, nem tudo que está perdido deseja ser encontrado. Então lá estava eu, apenas uma terça-feira típica, pelo menos era o que eu pensava quando acordei naquela manhã. Imagine só, uma manhã de outono nítida, folhas caindo como uma chuva dourada e lenta, e eu me preparando para mais uma emocionante noite de trabalho. Eu trabalho como guarda noturno em um shopping antigo e meio abandonado nos arredores da cidade. O lugar é tão sombrio quanto você pode esperar. Pense em luzes piscando, longos períodos de silêncio e sombras que parecem se mover justo no limite da sua visão. O cenário perfeito para uma história de fantasmas. E acredite, aquele shopping tinha muitas. O dia tinha sido comum, banal até. Eu o passei do jeito que costumo fazer, dormindo para me recuperar da noite anterior e me preparando para a próxima. Quando meu turno começou, o sol já era apenas uma lembrança, e o vasto estacionamento do shopping estava um mar de vagas vazias, iluminado pelo brilho laranja opaco dos postes. Quando registrei minha entrada, o guarda da noite, Ricardo, me passou as informações usuais. Sem incidentes, mas ele mencionou ter ouvido alguns ruídos estranhos vindos do segundo andar. Ricardo é meio brincalhão, então levei suas advertências na brincadeira. Provavelmente é só o prédio se acomodando, ele disse com um sorriso irônico. Ou o fantasma da Black Friday passada. Eu ri disso, peguei minha lanterna e chaves e comecei minha ronda. Andar por um shopping quase fechado à noite é uma experiência. Não é só o silêncio ou o eco ocasional dos meus próprios passos. É a sensação de que todo o lugar está segurando a respiração, esperando algo acontecer. Eu passei por lojas escurecidas, os restos de um antigo paraíso comercial. De vez em quando, um som distante chamava minha atenção. O arrastar de um rato ou o gemido suave e fantasmagórico do vento passando por janelas rachadas. É por volta das 2 da manhã que as coisas começam a ficar estranhas. Estou no andar superior, passando pelo espaço da praça de alimentação. Agora apenas uma cidade fantasma de cadeiras e mesas vazias. É quando ouço um bebê chorando. É fraco, quase engolido pela imensidão vazia do lugar. Agora não sou nenhum Sherlock, mas estou bem certo de que não há creches funcionando em um shopping quase fechado às 2 da manhã. Meu primeiro pensamento é uma pegadinha. Já tivemos adolescentes invadindo antes, apenas fazendo bagunça, mas isso era diferente. Soava tão real, tão desesperado. Com a curiosidade aguçada e o profissionalismo em ação, segui o som. Ele me levou a uma antiga loja de brinquedos, trancada desde antes de eu começar a trabalhar aqui. A placa acima da porta de vidro empoeirada dizia Caixa de Brinquedos do Tomás. O choro vinha de dentro. Eu destranquei a porta, meio esperando encontrar um bando de crianças escondidas com um alto-falante Bluetooth. Mas não, o lugar estava completamente escuro, exceto pela luz do luar que entrava pelas janelas empoeiradas, lançando sombras longas e rastejantes. O choro parou assim que entrei. Apenas silêncio, denso e pesado, como se até o ar estivesse esperando por algo. E então, do nada, uma voz suave e fantasmagórica bem atrás de mim, quase um sussurro. Me ajude. Virei-me tão rápido que quase tive um torcicolo, mas não havia ninguém lá. Apenas fileiras de velhas prateleiras empoeiradas e brinquedos desbotados me olhando de volta, seus olhos pintados, cobertos pelo passar do tempo. Agora sou um cara racional, mas te digo, todos os pelos da minha nuca estavam arrepiados. Foi quando decidi que talvez fosse melhor deixar a caça a fantasmas profissional para os caras da televisão, certo? Então comecei a recuar da loja, meus olhos vasculhando a escuridão em busca de qualquer sinal de movimento. Mas então, e não estou brincando, todos os brinquedos começaram a rir.
Aquelas risadas mecânicas e arrepiantes, como se todos estivessem sendo ativados ao mesmo tempo. Saí correndo de lá mais rápido que o Usain Bolt em um bom dia. Tranquei a porta e passei o resto do meu turno no escritório de segurança com todas as luzes acesas. Até comecei a assobiar, sabe? Só para manter o silêncio longe. O resto da noite, cada pequeno barulho parecia amplificado, cada sombra uma ameaça à espreita. No dia seguinte, falei com meu chefe sobre isso. Ele ficou pálido, me contou que a loja estava fechada há mais de uma década depois que o filho do dono desapareceu no shopping. Nunca o encontraram. Apenas sua voz presa em uma velha boneca sem baterias que não parava de chorar. O choro para assim que entro, apenas silêncio, denso e pesado, como se o próprio ar estivesse esperando por algo. A luz do luar, através do vidro sujo, lança sombras sinistras pelos corredores desordenados, transformando brinquedos esquecidos e velhas prateleiras em silhuetas grotescas que parecem se mexer no canto do meu olho. Olá. Minha voz parece uma intrusão alta demais no silêncio sufocante da loja. A única resposta é o eco suave que volta para mim, zombando da minha atenção. Dou alguns passos cautelosos para dentro, o feixe da minha lanterna cortando a escuridão à frente. É estranho, sabe? Em um lugar cheio de brinquedos, destinado a ser um refúgio de alegria e risadas, cada passo parece como se estivesse entrando mais fundo em uma cripta. As prateleiras são uma mistura de todo tipo de brinquedo que você pode imaginar. Bonecas com rostos rachados que encaram sem expressão, figuras de ação que já viram dias melhores, jogos de tabuleiro com suas caixas inchadas pela umidade. Há uma camada espessa de poeira sobre tudo, parece intocada, como se esse lugar tivesse sido esquecido pelo mundo exterior. É como entrar em uma cápsula do tempo, se essa cápsula do tempo fosse projetada por alguém com um senso de humor distorcido. Avanço mais para o fundo, dizendo a mim mesmo que é apenas mais uma parte do trabalho, que não é nada que eu não tenha enfrentado antes. Mas é difícil manter a calma quando cada sombra parece dançar apenas fora de vista, quando cada pequeno ruído faz meu coração pular. Há um cheiro também, plástico velho e papel apodrecendo, misturado com algo mais úmido, como terra molhada. Ao passar pelo caixa, um pequeno movimento chama minha atenção. Meu coração salta para a garganta. É apenas uma mariposa, voejando sob o feixe da minha lanterna, suas asas capturando a luz enquanto se move. Rindo baixinho de mim mesmo, balançando a cabeça diante dos meus próprios nervos, continuo. Então, um gemido suave quebra o silêncio, me puxando para o fundo da loja. É sutil, quase nada mais que um sopro de som. Mas está definitivamente lá. Sigo-o passando por fileiras de prateleiras, até uma área com brinquedos maiores, cavalinhos de balanço com tinta descascando, grandes animais de pelúcia que parecem mais tristes do que aconchegantes, antigos carros a pedais que não correm há muito tempo. O gemido para e fico parado no escuro, ouvindo minha própria respiração e o rangido suave do prédio. Parece a calmaria antes de uma tempestade, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ilumino ao redor, meio esperando ver um rosto me encarando. Nada, apenas brinquedos. É então que me atinge. A sensação de não estar sozinho é tão forte, tão repentina, que quase posso jurar que ouço uma respiração que não é minha. Giro rápido, lanterna oscilando loucamente, coração batendo contra as costelas. A luz pisca sobre algo, um lampejo de algo pequeno e pálido recuando para as sombras. Quem está aí? Eu exijo, autoridade quebrando através do meu medo. Silêncio novamente, então uma risadinha suave, arrepiante e infantil flutua pelo ar. Está vindo de todos os lugares e de nenhum, impregnando as próprias paredes da loja. Eu deveria sair, eu sei que deveria. Mas meus pés se movem sozinhos, atraídos pela necessidade de saber, de entender o que está se escondendo nas sombras da caixa de brinquedos do Tomás. O que está me observando com olhos invisíveis? A risada para tão abruptamente quanto começou. A loja está silenciosa mais uma vez, mas a imobilidade agora parece carregada, pesada com antecipação. Engulo em seco, lanterna segura como um salva-vidas, e avanço mais para dentro da escuridão. Quanto mais eu avançava nas profundezas sombrias da caixa de brinquedos do Tomás, mais o ar parecia engrossar ao meu redor. Cada passo parecia mais pesado,
cada respiração um pouco mais difícil de ser feita. A loja, outrora um lugar de alegria e risadas, agora parecia mais um cenário de filme de terror. Cada corredor um possível esconderijo para o que quer que sussurrasse e risse no escuro. Cheguei a uma seção da loja que parecia mais velha, mais empoeirada, como se até mesmo a poeira tivesse desistido de ser perturbada. Os brinquedos aqui eram mais antigos, relíquias de uma era passada. Robôs de lata com juntas enferrujando, bonecas de porcelana com olhos vidrados que pareciam perfurar a penumbra, blocos de madeira com letras desbotadas. Era como caminhar por um museu de pesadelos infantis. Minha lanterna piscou, uma breve interrupção em seu feixe que enviou uma onda de adrenalina pelas minhas veias. Bati nela contra minha palma, um eco pequeno e reconfortante no silêncio opressivo. Ela se estabilizou e continuei, impulsionado por uma mistura de dever e uma curiosidade mórbida que eu não conseguia completamente ignorar. Ao contornar a esquina de outra prateleira, percebi um movimento no canto do meu olho. Instintivamente direcionei meu feixe de luz para lá. Por um momento pensei ter visto a barra de um vestido desaparecendo atrás de uma fileira de grandes ursos de pelúcia. Minha mente acelerou. Era real ou apenas mais sombras brincando comigo? Ei, minha voz estava agora mais alta, mais assertiva. O silêncio me respondeu denso e zombeteiro. Aproximei-me dos ursos, minha mão estendida para afastá-los. Eles eram mais pesados do que eu esperava, cheios do peso dos anos e da poeira. Ao movê-los, uma nuvem de poeira se espalhou no ar, fazendo-me tossir. Atrás deles, nada além da parede suja e rachada. Soltei um suspiro que não sabia que estava segurando, uma risada brotando da minha garganta, tingida de histeria. Eu estava perdendo a sanidade? Talvez esse lugar estivesse realmente me afetando. Mas então, quando me virei para sair, ouvi novamente aquela risada inconfundível, próxima, quase no meu ouvido. Era brincalhona, inocente e ainda assim enviava arrepios pela minha espinha. Virei a cabeça rapidamente, a lanterna passando de sombra em sombra, procurando a fonte. Nada. Apenas fileiras de brinquedos, observando, esperando. Uma brisa fria roçou meu pescoço e eu girei, a lanterna agora agarrada como uma arma. O feixe de luz captou algo, uma pequena figura no final do corredor, pouco mais que uma sombra ela mesma. Mas estava lá, eu tinha certeza. Aproximei-me lentamente, todos os sentidos alerta. A figura não se moveu, não correu, apenas esperou. Conforme me aproximava, os detalhes ficaram mais claros e percebi com um choque que não era uma criança, mas uma boneca. Ela estava lá, perfeitamente imóvel, seus traços pintados estranhamente realistas à luz fraca. Estendi a mão, hesitei e então toquei sua bochecha. Porcelana fria, apenas uma boneca. Um alívio me invadiu, seguido rapidamente por um constrangimento. Eu tinha sido assustado por uma boneca todo esse tempo. Mas quando virei a boneca para me enfrentar, seus olhos pareceram piscar, um brilho de algo como travessura, ou seria maldade, passando por eles. Estremeci, colocando a boneca de volta, mas enquanto fazia isso, ouvi o sussurro mais suave. Uma voz tão fraca que eu poderia ter imaginado: brinque comigo. O ar ao meu redor pareceu cair vários graus. Recuei lentamente. Depois virei e caminhei rapidamente em direção à saída da loja. Eu precisava sair, precisava respirar um ar que não estivesse cheio de sussurros e risadas. Mas à medida que me aproximava da saída, as risadas recomeçaram, mais altas desta vez, um coro de risos agudos e cristalinos que pareciam vir de todas as direções. A loja ainda não tinha terminado comigo. O coro de risadas perturbadoras ecoava pelos corredores enquanto eu corria em direção à saída da caixa de brinquedos do Tomás. A cada passo, o riso parecia ricochetear pelas paredes, enchendo o espaço com uma sinfonia dissonante de alegria infantil que estava longe de ser alegre. Minha mão procurou a maçaneta, a frieza metálica em contraste agudo com o suor em minha palma. Lancei um olhar por cima do ombro, meio esperando ver uma horda de brinquedos animados me perseguindo, mas havia apenas o silêncio opressor e as fileiras de prateleiras sombreadas. Uma vez fora, respirei fundo várias vezes, o ar da noite fresco contra minha pele avermelhada.
O contraste entre o corredor silencioso do shopping e a atmosfera sinistra da loja de brinquedos era marcante. Tranquei a porta com firmeza atrás de mim, o clique da trava soando assustadoramente definitivo. Meu coração ainda estava acelerado, batendo um ritmo frenético contra minhas costelas enquanto eu tentava racionalizar o que havia acontecido. Tinha que ser um truque da mente, sobrecarga sensorial de muitos filmes de terror, talvez. Mas o verdadeiro choque veio na manhã seguinte quando decidi comentar com meu chefe. Ele ouviu com uma expressão indecifrável, enquanto eu relatava os eventos estranhos. Quando terminei, houve uma pausa, pesada e densa. Então, com um suspiro, ele abriu uma gaveta e tirou um recorte de jornal antigo. A manchete me arrepiou. Garoto local desaparece sem deixar rastros. O artigo detalhava o desaparecimento misterioso de um jovem garoto, visto pela última vez na caixa de brinquedos do Tomás mais de uma década atrás. Meu chefe explicou que o pai do menino era o dono da loja, e após o desaparecimento de seu filho havia mergulhado no desespero. A loja havia sido deixada intocada desde então, um santuário para seu filho perdido. Este lugar, disse meu chefe apontando para o shopping ao nosso redor, não tem sido o mesmo desde então. Alguns dizem que é amaldiçoado. Ele deu uma risada cética, mas seus olhos não encontraram os meus. Tire o resto do dia de folga, ele sugeriu. Você parece que poderia usar um pouco de descanso. Em vez de ir para casa, encontrei-me atraído de volta à loja. Eu precisava de respostas. Eu precisava entender. Era a tristeza que assombrava esses corredores, ou algo mais sombrio. Com a luz do dia entrando pelos clarabóias do shopping, o medo da noite anterior parecia bobo, exagerado. Mas a loja agora tinha um poder sobre mim. Uma pergunta sem resposta que ecoava nos vazios da minha mente. Reentrei na caixa de brinquedos do Tomás, a luz do dia despojando grande parte de seu perigo, mas não de sua melancolia. Caminhei diretamente para onde tinha visto a boneca, meio esperando que ela não estivesse lá. Mas lá estava ela, exatamente como eu havia deixado, seus olhos vidrados parecendo seguir meus movimentos. Dessa vez, notei algo que não tinha visto antes. Uma pequena, quase imperceptível rachadura na base do pescoço da boneca, de onde protrudia uma pequena chave. Era uma chave de dar corda, enferrujada e antiga. Sem realmente saber por que, virei a chave. Ela resistiu no início, então cedeu com uma série de cliques. À medida que a chave girava, um som baixo e moído começou a emanar da boneca. Então ela começou a se mover. Seus braços se levantavam lentamente de forma trêmula. E começou a falar, ou melhor, cantar. Uma melodia lenta e metálica enchia o ar, uma canção de ninar que parecia triste demais para confortar qualquer criança. A música tocava e em seu rastro um pequeno compartimento nas costas da boneca se abriu. Dentro, envolto em um pedaço de veludo desbotado, havia uma fita cassete. Minhas mãos tremiam enquanto a retirava, uma peça tangível do quebra-cabeça que assombrava a caixa de brinquedos do Tomás há mais de uma década. Esta não era uma boneca comum, era uma guardiã de segredos, uma testemunha silenciosa da tristeza que havia se infiltrado em cada canto deste lugar. A fita continha respostas, eu tinha certeza disso. Eu precisava ouvir o que estava gravado nela, entender de quem era a voz que emergiria do passado. O peso da descoberta era palpável enquanto eu deixava a loja com a fita nas mãos. Meus passos pesados com o fardo do conhecimento ainda a ser revelado. Segurando firmemente a fita cassete em minha mão, apressei-me de volta ao escritório de segurança, um lugar repleto de monitores que agora pareciam menos como simples equipamentos de vigilância e mais como testemunhas silenciosas das décadas de histórias ocultas nas paredes do shopping. O escritório estava silencioso. O único som era o zumbido dos eletrônicos e o ocasional estalo do rádio. Eu precisava ouvir o que estava naquela fita para desenterrar as vozes do passado que poderiam explicar as experiências arrepiantes na caixa de brinquedos do Tomás. Revistei as gavetas, encontrando um velho tocador de fitas cassete que, felizmente, ainda funcionava. Com uma mistura de apreensão e urgência, inseri a fita e apertei o play. O chiado estático encheu o ar primeiro, um som como o sussurrar do vento por corredores há muito esquecidos. Então uma voz surgiu, fraca e crepitante,
mas inconfundivelmente de um menino jovem. Alô, tem alguém aí? Estou com medo. Está escuro aqui e não consigo encontrar a saída. A voz fez uma pausa, um soluço suave rompendo. Papai me disse para esperar aqui. Ele disse que voltaria logo. Mas já faz tanto tempo, eu não gosto do escuro. Por favor, alguém pode me encontrar? A fita continuou nesse tom, a voz do menino intercalada com longos períodos de silêncio, cada pausa um peso pesado de desespero não dito. À medida que as palavras finais desapareciam em um silêncio tranquilo, o silêncio se tornava opressivo, carregado com o eco do medo e da solidão da criança. O impacto da gravação foi profundo. Isso não era apenas uma história de fantasmas ou um conto assustador para os amantes de emoções. Isso era tristeza e perda reais, palpáveis, capturadas nas tiras magnéticas de uma fita cassete. Eu senti uma responsabilidade agora, não apenas como um guarda de segurança, mas como testemunha dos resquícios dessa tragédia. Determinado a fazer algo, qualquer coisa, contatei a polícia local. Expliquei minhas descobertas e entreguei a fita. Não demorou muito para que eles reabrissem o caso, usando a fita como uma peça-chave de nova evidência. A história chamou a atenção da mídia local e, de repente, o interesse da comunidade foi reacendido, não apenas no mistério do desaparecimento do menino, mas no próprio shopping. À medida que a investigação progredia, mais pessoas vinham à tona com suas próprias histórias e avistamentos ao redor da caixa de brinquedos do Tomás. Descobriu-se que muitos se sentiam desconfortáveis ou testemunhavam fenômenos inexplicáveis, mas nunca falavam, descartando suas experiências como fruto de sua imaginação influenciada pelo ambiente sinistro. O shopping começou a mudar perante os olhos da comunidade. Não mais apenas uma relíquia deteriorada do passado, tornou-se um local de intrigas compartilhadas e história comum. As pessoas começaram a visitar, não apenas para compras nas poucas lojas restantes, mas também na esperança de vislumbrar o inexplicável. Minhas noites se tornaram mais movimentadas, não com perseguições a intrusos, mas guiando os curiosos e os corajosos pelos corredores do shopping, contando a história da caixa de brinquedos do Tomás como eu a vivi. De certa forma, o shopping voltou à vida, alimentado pelas histórias e memórias que abrigava. E embora as sombras ainda se movessem e os sussurros ainda ecoassem, havia um senso de resolução, de paz até, enquanto a comunidade abraçava sua herança assombrada. Ei, se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais histórias. Quem sabe quais outros segredos estão esperando nas sombras? Até a próxima. Continue explorando, mas lembre-se, alguns mistérios são melhores vivenciados à luz do dia. Fique seguro lá fora.